A estiagem continua nos Estados Unidos e os produtores brasileiros estão de olho nos reflexos da seca americana e os preços do milho e da soja. Para analisar esse cenário, nós vamos conversar agora com Donalvan Maia, CEO da Fox Digital, o Grãos. Boa tarde, Donalvan. Bem-vindo de volta, meu amigo conterrâneo de Goiás. Eu fiquei olhando o mapa dos Estados Unidos, meus amigos ficam me mandando notícias, e aí a gente, claro, ninguém fica torcendo para a desgraça de ninguém. Mas, assim, de qualquer forma, a gente tem ouvido aqui os meteorologistas e analistas que tentam não fazer nenhum alarde, nenhuma tragédia, uma coisa que está. Mas, assim, como não está chovendo, já tem um tempo, a gente está de olho, e você também, né, Donalvan, está de olho lá. Boa tarde, o que você me conta? Está chovendo nos Estados Unidos hoje? Boa tarde, Valteno. Uma enorme honra falar aqui novamente aí com você, com todos os telespectadores. Valteno, como você falou, a gente não pode ficar torcendo para a desgraça alheia, né? O grande ponto disso tudo é que há grandes reflexos e variações na Bolsa de Valores, e como a gente vem falando, olha só, eu estava até analisando aqui, 2 semanas atrás nós falamos num patamar de soja, de preço de soja, por exemplo, estava na casa dos 11,80, por exemplo, 11,75. Semana passada tinha subido $1 quase. E hoje já está em 13,27. O que aconteceu? Estava em patamares muito baixos porque a gente estava falando, olha, o avanço da safra americana está indo muito rápido. De repente, avançou muito, mas não choveu. Só que o produtor rural brasileiro ele não pode ficar à mercê de esperar uma catástrofe ou uma notícia muito boa. O que está acontecendo lá agora é que a gente está no limiar, no limite de chuvas. Tem sim chuvas, mas chuvas espaçadas, não é o que o estadunidense queria para esse momento, está a cerca de 100 milímetros abaixo da expectativa geral que se tinha ou das médias passadas, 100 milímetros abaixo. Mas ainda tem certa umidade no solo, as plantas de milho estão começando a sentir agora, principalmente no estado de Illinois, nós estamos tendo de informações agora, mas o que acontece? Com essa expectativa de seca, as cotações praticamente todas subiram. Isso gera uma oportunidade muito grande aqui para o produtor rural brasileiro, porque a expectativa é de queda, aí sobe os preços nos grãos. Só que o produtor rural tem que saber aproveitar, porque essa alta nos preços ela pode ser muito volátil. Hoje, por exemplo, na sexta-feira, milho brasileiro fechou na casa dos R$62, com alta de 4%. Isso é muito bom para cá, pensando na safrinha. Só que o que acontece? Hoje a Bolsa norte-americana não abriu. Hoje lá, Valtero, tem um feriado nacional, que é como se fosse o dia da consciência negra aqui. Então as bolsas não abriram. Então a volatilidade aqui no Brasil ficou por conta realmente do Brasil. E eu estou aqui hoje, Valtero, em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Olha, tem lavoura de milho em condição muito boa, prestes a colher, de Goiânia a Mato Grosso do Sul, a Chapadão do Sul. Então, tem uma safra muito grande para entrar, e aí por isso essa volatilidade. Então, o produtor rural brasileiro, ele tem que pegar essas máximas, essa variação, aproveitar para fechar poucos volumes. Falamos na semana passada sobre fazer travas escalonadas, né? Então, o produtor rural tem que aproveitar. Por exemplo, a gente teve preço de R$54 na bolsa e teve preço de 62 em menos de uma semana de variação. Então, esse clima nos Estados Unidos agora está deixando a nossa bolsa variar muito. O produtor rural ele tem que ficar atento e pegar essas oportunidades. Para quem às vezes não é familiarizado com essas questões de mercado, Donalvan, vamos explicar por que a gente fica de olho nos Estados Unidos, que tem provavelmente uma colheita lá de safra, não sei a perspectiva, mas parece que é de mais de 300 milhões de toneladas de grãos. Aqui a gente está colhendo, a expectativa aqui é de 315, 16. De soja parece que são você me corrija se eu estiver errado, parece que é 125 milhões, é isso mesmo? Isso. Então, mais cerca de 125. nós temos aqui o nosso consumo e também a gente manda para lá. Os Estados Unidos fazem a mesma coisa. Quanto é que eles consomem, quanto que eles exportam e por que a nossa é importante ficar de olho neles? Olha só, o que acontece? Os Estados Unidos e o Brasil são dois países, são dois players muito importantes. Por quê? Além de ter um alto consumo interno, aí para que serve milho e para que serve soja? Por que a gente tem tanto milho e soja? Porque além de energia, por exemplo, os Estados Unidos produz muito etanol de milho e também muito para ração animal. E soja foi feito para biodiesel. Assim, não só a maior parte, né? Mas também serve para alimentação animal. Então, basicamente, a gente tem energia, produção de combustível,
e produção de proteína animal. E aí os dois grandes players de produção e de consumo que nós temos é Brasil e Estados Unidos. A China, ela é um grande player de consumo, mas não é um grande player de produção. Então, nós produzimos ali em termos de soja, meio a meio com os Estados Unidos. Então, qualquer impacto no Brasil ou nos Estados Unidos impacta no preço mundial como um todo. No milho, os Estados Unidos consomem muito milho. Eles fazem muito etanol de milho e tem muita ração animal. E nós estamos aqui como segundo, terceiros maiores produtores de milho do mundo. Apesar de nosso consumo ser muito interno, o que acontece? Quando a gente é um produtor muito grande, a gente impacta no preço mundial. Se vai ter que importar milho para poder cumprir os nossos compromissos aqui no Brasil, por exemplo, do milho produzido no Brasil, 75% fica no mercado interno e 25% é exportado. Só que, se os Estados Unidos produzem menos, eles vão exportar menos, outras partes do mundo que dependem do milho dos Estados Unidos vão ter que vir comprar no Brasil. Então, essa cotação sobe. Esse é o ponto. Então, se o Brasil também produz pouco, essa cotação sobe. Então, o que acontece? Se se produz muito, a cotação cai. Por quê? Aí é uma lei de mercado normal de oferta e demanda. Então, o que está acontecendo agora? É tudo expectativa. O plantio nos Estados Unidos acabou de acontecer e aqui no Brasil, a expectativa, não foi colhida ainda, mas a expectativa é de grande colheita. Isso faz o quê? Joga o preço para baixo, como está acontecendo. Se a expectativa lá for de muita colheita, joga o preço para baixo também. Só que o que está acontecendo? Lá, a expectativa é de seca nesse momento. Então, diminui a quantidade produzida e faz o preço elevar. Por isso que estamos nesse momento de muita volatilidade no mercado e o produtor rural brasileiro ele tem um agravante muito grande. Nós temos uma quantidade de espaço para armazenar a soja muito pequena e que está muito comprometida com soja já. Então o produtor não tem muito lugar para guardar esse milho que ele vai começar, porque ele já começou e vai aumentar o volume agora. Ó, de Goiânia para cá, para Chapadão do Sul, a gente já viu muita fila em armazém, o pessoal já está colhendo milho. O problema é, não tem tanto lugar para armazenar milho. Se não tem lugar para armazenar, o produtor às vezes não tem muito o que fazer com esse milho. Então o preço tende a cair, pressionado pelos compradores. E ele fica de olho lá nos Estados Unidos, porque se aqui tiver muito milho e lá tiver muito milho, o comprador está tranquilo e ele paga mais barato. Mas você deu essa notícia que você deu é boa, né? De que fechou semana passada a R$60 a saca de milho. 62. 62, né? A gente chegou a falar de 40 e poucos aí esses dias. Então houve aumento aí de uma semana para outra, da ordem de quanto? Não, mas essa variação, Walter, né, ela é baseada em bolsa de valores. Então, assim, ó, nós temos preço Mato Grosso do Sul, Goiás. Se a gente for pensar em Goiás, é uma cerca de R$20 daqui de Goiás para a bolsa. Então tem uma diferença de R$20. O que a gente tem que ver é a variação da bolsa. A gente teve há uma semana e meia, 2 semanas atrás, cotação batendo a R$54. Para 62, aumentou R$8. Então, em tese, aumenta-se R$8 para cá. E nesse momento, milho de 40, milho de 38, aumentar R$8 é muito bom para o produtor. E é nisso que ele tem que ficar ligado. E a soja? Como é que estão as cotações? Olha só, a soja, o que está acontecendo? Quem está com soja armazenada está esperando subir o preço e realmente está subindo. Porque a perspectiva de falta de chuva nos Estados Unidos é tanto para a soja quanto para milho. E a soja é mais importante ainda porque se produz menos do que o próprio milho no mundo inteiro. E os Estados Unidos ampliaram bastante seu parque industrial de consumo de soja. Então a soja brasileira acaba tendo uma importância maior e os preços começam a ficar bem nivelados no mundo. A gente teve uma alta aí de 2 semanas para cá, na ordem de $2 por bushel. O que significa $2 por bushel, Walter? Com $1 aí na casa dos 4,80, é cerca de 12 a 13 reais a mais na saca de soja. Então, quem está vendendo soja de 110 é soja que chega a 113, 114. 110 é soja que chega a R$120, R$125, variações do interior já. Então, é essa variação que o produtor tem que se apegar e ela é muito importante. Nós não estamos vendo milho como no começo do ano, que tinha milho físico no interior de R$80, quase R$100 na bolsa, então ele está 40. Qualquer elevação de R$5 é 10% no valor do milho. Já na soja, elevação de R$10, R$12 é 10% no valor da soja. E agora está num momento interessante, porque as cotações estão em alta e está um bom momento para que o produtor faça média de venda, já que ele está conseguindo comprar insumo mais barato. Ou seja, a relação de troca de venda de produto com a compra de insumo está ficando bem interessante agora, porque os insumos baixaram e a soja agora deu uma certa elevada. Dona Alvana, a gente está no vazio sanitário, acho que o Mato Grosso também já começou, Mato Grosso também já, Paraná, enfim, aí esses 3 meses aí sem proibido o plantio. Você tem visto e tem algum dado que sinaliza qual é a intenção do produtor com relação à safra de verão? Porque
a gente teve um incremento, de acordo com a Conab, de 4% na área. O que se espera para a próxima safra? Olha só, o que a gente vê é que o apetite de aumento para a próxima safra, aumento de área, não vai ser expressivo porque os produtores rurais estão tendo um baque, digamos assim, grande agora porque tiveram uma safra muito custosa, um custo muito alto, muito cara, a safra 22-23, e comercializaram muito pouco do seu produto final e estão com preço baixo. Então, assim, alguns produtores estão tendo prejuízo nessa safra ou ganhando pouco, e ele está olhando para a safra que vem. E o que a gente vê é que com esse milho que caiu mais percentualmente ainda do que a soja, a expectativa é de manutenção ou um pequeno incremento de área para o ano que vem. O que acontece, Valteno? Quem já abriu área já tem maquinário, o custo de entrada da atividade é muito alto. Então, a pessoa tem maquinário, já tem uma área arrumada, organizada, ele não deve reduzir área. Mas a área de verão, a gente está vendo um movimento aí de redução. O pessoal não quer plantar milho verão. Por quê? Porque a cotação está muito baixa. Então, a gente entende que a perspectiva é que vai se manter ou aumentar muito pouco na área de soja para a próxima safra, mas a diminuição a gente não vê risco, não. O que deve diminuir é a área plantada de milho verão e trocando por soja. E aí depois se planta milho na safrinha. Dona Alvan, obrigado aí pela sua participação. Desde o Mato Grosso do Sul, já deve estar tomando aí seu tereré. Então... Chegamos aqui agora. Estamos agora, né? Mas está frio, hein? Hoje estava marcado para dar 8 graus aqui. Pois é, a gente está vendo daqui a pouco, a gente vai falar sobre essa questão do clima. Boa viagem para você de volta, bom trabalho aí no Mato Grosso do Sul. Um abraço. Obrigado, uma excelente semana a todos.